Os produtores brasileiros de biocombustíveis deram o primeiro passo para uma mobilização em defesa do setor, que deve se estender até a COP30, que vai ser realizada daqui a um mês, lá em Belém do Pará. O setor prepara uma carta de Belém para demonstrar na conferência que biocombustíveis são uma alternativa sustentável à transição energética. Quem traz detalhes sobre este assunto é Gustavo Lustosa. Gustavo, bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a quem nos assiste na CNN Money. Pois é, faltando um pouco mais de um mês, aí, cerca de 40 dias, para a COP30, setores da economia estão ajustando os últimos detalhes para os debates do evento, para as proposições, para as conversas. E o agro, uma dessas verticais que faz parte aí da COP30, não pode ficar de fora. E uma das agendas do setor dentre os dias da COP vai ser justamente essa agenda dos biocombustíveis, em especial o etanol. Na sexta-feira da semana passada, entidades do setor se reuniram lá em Belém, Pará, onde vai acontecer a COP. Iniciaram, como você disse, uma série de eventos que vão se encerrar somente lá na conferência aí global de todos os países. A ideia é mobilizar o setor, mostrar que o etanol e outros biocombustíveis, a gente está falando de biogás, biodiesel, podem ter sim papel estratégico na descarbonização e, consequentemente, na transição energética, consequentemente, no combate às mudanças climáticas. O evento que aconteceu na sexta reuniu entidades como Bioenergia Brasil, a única União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, que representa as empresas do setor, além do Sindicato das Indústrias de Fabricação de Etanol do Pará e da FIEPA, que é a Federação das Indústrias do Estado do Pará. A gente conversou com o Mário Campos, que é presidente da Bioenergia Brasil, e ele disse que a ideia é influenciar os negociadores climáticos para que eles aceitem a tese de que os biocombustíveis, e como o etanol principalmente, podem ser reconhecidos aí como uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis. Uma forma de reforçar essas ideias vai ser com que vai fazer com que esses representantes desse setor estejam na Blue Zone, que é a área ali da COP que reúne os principais, né, como se fosse uma área VIP da COP, que reúne ali os principais negociadores, e esses representantes vão estar lá com um stand chamado Mobilidade Sustentável, que vai ter justamente esses representantes aí de setores de etanol, biogás, biometano, inclusive também representantes da indústria automobilística. O setor pretende lançar essa Carta de Belém, como você disse, como um documento aí para servir de base para as negociações, para influenciar essas negociações multilaterais. Além desse stand na Blue Zone, o setor vai ter um stand também na AgriZone, que é um espaço aí que foi montado pela Embrapa Amazônia Oriental, que é um evento paralelo. O legal da COP é que tem um evento principal, mas a cidade de Belém, ela vai ser recheada de eventos paralelos. Um desses locais paralelos é essa AgriZone, que também esse setor vai ter uma presença lá, vai realizar debates, inclusive no dia 19 de novembro, junto com a CNA, com a Federação da Agricultura e Pecuária, e com a CNI, Confederação Nacional da Indústria. O próprio presidente da COP30, né, o embaixador André Corrêa do Lago, tem defendido aí em declarações públicas, entrevistas, que os biocombustíveis devem sim ser uma agenda e devem sim ser uma força do discurso brasileiro na agenda e na delegação como um todo. A questão é que a União Europeia, que ainda tem muito peso nessas negociações de COP, ainda é muito cética frente aos biocombustíveis. Eles pensam aí, eles ainda têm aquela ideia de que os biocombustíveis eles não são totalmente sustentáveis, seja porque existe uma, entre aspas, competição com o alimento, uma vez que né, mesmo grão pode servir para as duas coisas, e também porque eles acreditam ali que ainda há muitos impactos ambientais ligados a essa fabricação. Tanto que se a gente pegar, por exemplo, o setor automobilístico na Europa, eles estão indo mais para um caminho dos carros elétricos do que aqui no Brasil, que a gente ainda tem essa agenda muito forte do etanol. O bloco, a União Europeia, argumenta que essa produção né, de biocombustíveis pode gerar uma expansão que pressiona a abertura de novas terras. E aí a gente está falando, né, a União Europeia fala em terras de alto estoque de carbono no solo, como, por exemplo, florestas, pântanos. E aí isso vai contra a agenda justamente de descarbonizar, porque você está mexendo em áreas que têm carbono estocado no solo. Então você está, na visão da União Europeia, abrindo essas áreas para produzir biocombustível, mas no fim das contas você está emitindo CO2 na atmosfera. Ainda assim, o bloco acredita que os biocombustíveis podem sim ajudar a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Até 2030, a União Europeia, por exemplo, tem uma meta aí de atingir 29% da participação da energia renovável no setor de transportes ou reduzir em 14.000% a intensidade das emissões dos combustíveis utilizados no setor. Então, o setor de bioenergia brasileiro vai ter muito trabalho
durante a COP para mostrar, né, trazer esses estudos ainda, né, as mensurações de carbono ainda estão, né, a gente tem muitos modelos europeus, a ideia é trazer esses modelos brasileiros para dizer que a produção de etanol brasileiro é muito diferente, por exemplo, da produção de um biocombustível na Europa ou da produção de um biocombustível nos Estados Unidos. Então, eu acho que vai nessa intenção essa Carta de Belém, vai nessa intenção a presença desses entes, dessas empresas na COP, mas a gente sabe que COP, né, geralmente é sempre um evento de muita discussão e de pouca ação. Talvez vamos ver aí se o governo brasileiro, essas entidades aí conseguem trazer um pouco de ação, colocar o etanol, colocar aí os biocombustíveis brasileiros em rotas globais, aí descarbonizando a aviação, descarbonizando o setor marítimo e o setor automobilístico, que aqui no Brasil já é bem forte, né? A gente tem os carros flex aí há muitas décadas, mas na Europa e em outros países isso ainda está derrapando, Gabriel. Colocar em comparação, o que vale mais a pena usar os biocombustíveis, usar a fonte de energia que não é renovável? Estou dando uma olhada aqui nos relatórios da empresa de pesquisa energética, o Gustavo. 60% da matriz energética do planeta é de combustível fóssil, ou é carvão mineral, ou é gás natural, ou é derivado de petróleo para gerar energia. Aqui no Brasil a gente tem uma matriz verde muito grande, quase 90% do que a gente produz de energia é energia renovável. Então a gente tem uma posição de distinção, um vanguardismo nessas novas matrizes energéticas, no caso principalmente de eólica, solar e hidrelétrica por aqui. Mas o que vale mais a pena? O que tem menos impacto ambiental? É utilizar soja e milho para fazer etanol ou para fazer biocombustíveis? É utilizar energia elétrica? É uma discussão bastante extensa. Vamos ver se a gente consegue aproveitar essa janela de trazer o evento aqui para dentro de casa, aqui para Belém do Pará. Sempre bem-vindo à nossa programação. Bom trabalho a você. Até uma próxima. Obrigado, Gabriel. Ótima semana. Valeu, até.